Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e eu sempre falo que a base ela é o caminho que vai fazer uma montanha positiva de dinheiro dentro do esporte, isso aí não tem como negar. E eu tenho duas notícias hoje maravilhosas para passar para vocês aqui no YouTube, tá? Duas notícias sensacionais. Uma é uma que tá acontecendo, né? Como eu falei, a gente já sabe que tá acontecendo. E outra acabou de finalizar, tá? Vou estar falando para vocês sobre o Joelinton, que foi eleito o melhor jogador do ano, meu amigo, do Newcastle, lá da Inglaterra, da Premier League. Um dos grandes destaques, possivelmente vai entrar na seleção da Premier League. Aí você vai falar, Felipe, o que é que tem de bom isso para o esporte, tirando o fato de que ele foi revelado no esporte? Meu amigo, é um ativo do esporte e que pode gerar bons negócios ainda com esse jogador e pode gerar uma boa grana para o esporte. Vou estar falando sobre isso e também vou estar falando aqui sobre o Mikael, porque essa semana decide tudo. O esporte essa semana tem a possibilidade de garantir 15 milhões de reais. E eu vou explicar para vocês as possibilidades que vão ajudar o esporte a conseguir essa grana, meu amigo. Então é muita notícia boa, né? Só quero pedir para você o seguinte, cara, não tá escrito aqui, clica logo no botão de inscrever e deixa o teu like. Deixa eu explicar para você, cara, a tua inscrição faz com que o canal cresça mais e a gente consiga trazer mais conteúdo de qualidade para você. Qualidade de áudio, qualidade de imagem, qualidade de informação. Então, essa é o nosso salário, né? É você se inscrever no nosso canal. E o like, ele vai fazer com que outras pessoas conheçam o canal. Então isso vai ajudar o canal também a continuar crescendo. Então se você gosta aqui do canal, se você gosta desse canal de informação aqui, clica no botão de inscrever, deixa o teu like, dá essa moral que eu tenho certeza que vocês vão estar me ajudando. Eu vou ficar muito feliz e vou trazer mais conteúdo para vocês. E agora que vocês fizeram tudo isso, vamos lá falar do Joelinton, que foi eleito o melhor jogador lá na Premier League, e também sobre o Mikael, que pode gerar essa semana 15 milhões de reais para o esporte. Bora lá, meu amigo, sem muita enrolação, falar primeiro do Joelinton, cara. Joelinton é aquele jogador que todo mundo falava que não era um perfil Europa, né? Inclusive eu falo muito que o Juba é perfil Europa, mas muita gente me critica. Vamos ver daqui pra frente o que é que vai acontecer. Só que o Joelinton chegou de mansinho no Newcastle, né? Teve algumas temporadas ruins, mas com a mudança de técnico, o cara se reinventou. E ele foi eleito, no dia de hoje, ele foi eleito como o melhor jogador do ano do Newcastle, cara. O Newcastle, que estava basicamente rebaixado ali no início da temporada, mudou, tirou o Steve Bruce, colocou um novo técnico e você vê como faz diferença de um bom técnico. O cara era centroavante, tirou ele, colocou ele de volante e ele acabou se tornando o melhor jogador do time do Newcastle, sem sombra de dúvidas. E agora jogando com o Bruno Guimarães é que casou mesmo, cara. Então ele foi eleito e possivelmente, como eu falei no início do vídeo, ele vai estar entrando na seleção da Premier League. O que é que isso pode ajudar o esporte? Cara, é um jogador jovem, de 25 anos ainda, que tem muito mercado na Europa. E cada vez que esse jogador for negociado com outros clubes, que isso pode acontecer, já tem algumas especulações sobre alguns times que se interessaram pelo Joelinton, o esporte sempre terá uma participação como clube formador. E eu sempre falo, quando você tem um jogador rodando na Europa, é muito melhor do que ele está rodando aqui no Brasil. Porque lá, você sempre multiplica 5, 6 vezes mais por conta da moeda, por conta do euro. Então, esse jogador ainda pode, e eu acredito que vai gerar muita grana para o esporte, tá? Além também de quê? De despertar interesse dos outros clubes olharem, ó, de onde é que veio o Joelinton? Ah, veio do esporte, lá no Brasil, vamos dar uma olhadinha nesse time para ver se tem outros Joelintons. Então é importante que o ativo esteja rodando. Então essa premiação não é só para o Joelinton, mas também é para o esporte, que mostra que quando tem realmente um trabalho de seriedade, de compromisso com a base, você pode gerar muita grana. Então parabéns para o Joelinton, que conseguiu aí esse prêmio e que ainda pode gerar uma boa grana para o esporte. Falando também, meu querido, sobre o Mikael, porque como eu falei, eu dei até uma pincelada no início do vídeo que eu fiz hoje de manhã, né, falando dos problemas de processo do esporte que infelizmente vão chegar, mas o que é que acontece? Essa semana é extremamente decisiva para o esporte em Recife.
Por que que é decisiva? Porque essa semana a Salernitana ela enfrenta a sua última partida pelo campeonato italiano. E só depende dela nesse momento. A Salernitana só depende dela depois de uma arrancada histórica, assim. Se fala muito na Itália, né? Que vai ser a maior arrancada da temporada na Europa esse ano, né? A gente fala que é a Salernitana que estava praticamente rebaixada. Ela só depende dela. E o que é que ajuda o Sport? Porque se a Salernitana ela não for rebaixada, automaticamente se ativa no contrato a cláusula de compra do Mikael. Então a Salernitana tem que pagar cerca de 15 milhões de reais para o Sport. Sem falar, gente, que essa grana ainda pode aumentar muito mais. Porque o que é que acontece? Lá na Itália se fala que a compra que foi feita do Mikael é uma compra de investimento. O que é uma compra de investimento? Vou explicar para vocês. O Joelinton, quando ele foi comprado, né, do Sport, ele automaticamente foi comprado e foi emprestado para um outro clube. Para quê? Para pegar uma bagagem maior com relação ao seu futebol. Basicamente, é o que pode acontecer com o Mikael, que não teve tantas oportunidades na Salernitana por conta da sua forma física. Ele chegou um pouco acima do peso e quando ele chegou no condicionamento, inclusive você pode até ver agora. Veja as fotos de quando ele chegou e como ele está agora, está bem mais magrinho. Só que quando ele pegou a forma física, acabou perdendo espaço porque foi o momento que a Salernitana começou a crescer no campeonato, né? Então, basicamente, ele não vai ter mais oportunidades nessa temporada. Mas, ao que tudo indica, a Salernitana ela pode comprar, porque ela vai ser obrigada agora a comprar o Mikael, só que ela pode revender o Mikael ou emprestá-lo. Se ele emprestar, aí tudo bem, o Sport não ganha nada, mas se a Salernitana vender o Mikael para um outro clube, o Sport pode lucrar uma excelente grana, além do que vai ganhar dos 15 milhões, porque é um clube formador. Então pode ter uma grana com relação aí à formação do Mikael. Eu sempre falo, gente, a base é o único caminho. É o caso do Mikael, é o caso do Joelinton, é o caso do Maílson, que também pode ir para a Europa, é o caso também do Luciano Juba, é o caso do Gustavo, que também está nos Emirados Árabes, mas está jogando muita bola lá no time que ele foi contratado e pode também figurar em algum time da Europa, mas se ele for vendido por qualquer valor entre euro ou dólar, o Sport fatura uma boa grana. E como eu falei também o Juba, né? Porque o Juba, cara, é um jogador que para mim ele tem as características muito parecidas aí com o próprio Joelinton, né? Características europeias, né? Um cara que finaliza muito bem, é um cara que tem um drible fácil, mas também não é aquele cara que enfeita todo o jogo, é um cara que cadencia a bola. Então, esse jogador, ele pode ajudar demais o Sport financeiramente também. Claro, eu torço para que ele não saia agora, porque vai ser muito importante para a Série B. Mas acabou a Série B, abriu novamente a janela europeia, tem que vender o Juba, tem que vender o Mikael, se tiver uma oportunidade para o Everton, tem que vender o Everton, e de preferência para esses times da Europa, porque você vai ter vários jogadores rodando no mercado da Europa e fazendo grana para você, fazendo grana para o Sport. Então, eu acho que o Sport ele tem que pensar muito na possibilidade de realmente ter um foco maior do que títulos nesse momento em formar jogadores. E tem outros jogadores, já tem o próprio Paulinho, que já está figurando no profissional, tem o Kedson do Sub-17, um baita de um jogador, tem o Riquelme também, que é outro baita de um jogador. Então o Sport tem vários jogadores da base que ele pode estar formando e que podem ser negociados também para clubes da Europa. Eu vou torcer que isso aconteça, que eu tenho um desejo muito grande de ver, sei lá, 10, 15 jogadores rodando na Europa e gerando todo ano uma boa receita para o Sport, assim como acontece muito no São Paulo, no Flamengo, nesses clubes que tem um foco maior em formar jogadores. Mas eu quero ver a tua opinião, cara, assim como eu, você acredita que esse é o caminho do Sport? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês e é claro, assim que tiver qualquer outra informação, paro e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abração para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.